Gente, meu nome é Erika Anaísa, eu sou formada em tecnóloga em radiologia, né? Curso superior de tecnólogo em radiologia, formada pela Uninorte. E hoje eu vou ministrar para vocês a aula de saúde e segurança no trabalho, tá? A nossa disciplina tem uma carga horária de 40 horas e nós vamos dar início hoje, dia 16, terça-feira, e vamos concluir dia 2 do próximo mês, tá? São 13 dias de aula e para iniciar eu vou estar falando para vocês sobre o nosso plano de aula, tá? É o que vai acontecer nesses 13 dias e depois a gente vai começar a nossa aula direitinho. Hoje eu vou apresentar a disciplina para vocês, que é isso que eu já estou fazendo agora, né? Saúde e segurança do trabalho. E nós vamos saber o conceito de segurança no trabalho e entender sobre noções de fogo, tá? É uma disciplina bem simples, é fácil de entender, tá? É uma matéria que tem praticamente em todos os cursos, técnico, superior. Também estudei essa matéria, tá, gente? Tem no técnico, no superior, no de estética, no de enfermagem. Amanhã, na verdade, toda a aula eu vou dar uma pincelada no assunto que a gente falou na aula anterior, para não esquecer, tá? E iniciar o assunto do dia, tá bom? E aí, caso vocês tenham alguma dúvida, pode perguntar no início, no meio, é só ativar o microfone e perguntar. Amanhã nós vamos falar sobre EPI e EPC, tá? E sobre a norma regulamentadora 10 e 6. Dia 18, nós vamos falar sobre o conceito de acidentes de trabalho, doenças ocupacionais e doença do trabalho, tá? Lembrando que no início a gente dá uma pincelada no que foi visto no dia anterior e dá início à aula. No dia 19, na sexta-feira, nós vamos falar sobre CIPA, CCIH e SENSP, tá? A gente vai entender o conceito de cada siglazinha dessa, qual a função, o objetivo de cada uma delas, tá? Dia 22, vai cair na segunda-feira, nós vamos ver os sinais de segurança e a lista de exercícios que eu vou passar para vocês, tá? Sinais de segurança são aquelas plaquinhas luminosas que tem em todo canto, por isso que a gente vai bem devagar. São poucos slides essa aula, mas eu vou falar bastante para vocês entenderem bem a diferença de uma coisa para outra, das siglas, tá? E aí na segunda-feira eu vou estar passando uma lista de exercícios para vocês terem noção de como que é as perguntas, tá? De como que vocês vão ser abordados na hora da prova, para não ter uma surpresa, assim, tipo, eu não sei como é que é a didática, eu não sei como é que são as questões dela, porque às vezes a gente fica com esses questionamentos, né? Então na segunda-feira eu vou passar, a gente vai falar sobre os sinais de segurança, e eu vou estar passando a lista de exercícios para vocês via WhatsApp, mas eu vou estar lendo junto com vocês durante a aula aqui online, para vocês entenderem bem as perguntas e tal. São poucas perguntas, tá? Eu elaborei uma de 5 questões, mas eu tô pensando em aumentar para que vocês tenham, assim, um campo maior, né, para explorar. Lembrando que essa lista de exercícios não é para vocês me entregarem, tá, gente? Nós vamos estar respondendo juntos essa lista de exercícios na terça-feira, tá? A gente vai responder essa lista de exercícios juntos e vamos fazer uma revisão. Eu vou falar tudo de novo sobre o assunto, não aprofundado, né, como hoje, durante os dias da semana, mas a gente vai fazer uma revisão, porque no outro dia, dia 24, é a prova de vocês. Então vai ser o dia que a gente vai responder a lista de exercícios, né, vai tirar as dúvidas, vai fazer a revisão e vai dar tudo certo. No dia da prova vai todo mundo tirar 10. Aí dia 25 é a correção das provas, tá? Então eu vou mandar a prova no dia 24 pela manhã, tá?
E aí no dia 25 vocês podem fazer no dia 24, 25. O dia 25 vai ser dedicado para vocês fazerem a prova. E aí no dia 26 eu vou entregar essas notas, tá? Então o prazo de entrega é até o dia 26 pela manhã. Mas aí no dia que eu entregar a prova, nela mesmo, vai estar escrito... Vai estar escrito... Gente, tem alguém com o microfone ligado. Desativa pra mim, por favor. Eu acho que é a Aline. Isso. Obrigada. Pois é. Na prova mesmo, no cabeçalho da prova, vai estar lá a data, né? E o horário em que eu vou estar entregando e enviando a prova para vocês. E aí vai estar a data de entrega também, tá bom? Aí no dia 26, à noite, ou no fim da tarde, eu vou estar enviando para vocês a nota. E no dia 29, para quem não conseguir passar, que não vai ter ninguém nessa turma que aconteça isso, tá? Nós vamos ter uma revisão, tá? Para quem ficar de recuperação. No dia 30 vai ser a entrega da prova de recuperação. No dia 1º é o dia que a pessoa vai poder, o prazo, né, para me entregar e eu corrigir a prova. E no dia 1º vai ser a entrega, no dia 1º não, no dia 2 vai ser a entrega da nota final. Alguma dúvida quanto ao nosso plano de aula, gente, me respondam, tá? Não me deixe falando sozinha não, por favor. Eu compreendi perfeitamente. Que bom. Que bom, gente. Não fiquem com vergonha não, pelo amor de Deus. Eu também tô aqui falando com vocês, então me respondam, interajam, tá? Agora, eu vou chamar pelo nome que eu já anotei aqui, que eu vi entrando, e aí vocês respondem, tá? Se ainda estão aí, que é para ter um controle de quantas pessoas estão assistindo a minha aula, tá bom, gente? Ana Carolina ainda está aí? Sim. A Aline ainda tá aí? A Leonir? Gente, ativa o microfone, fala e depois desliga. Leonir tá aí? Tô. Lecilda também tá? Estou. Oi, Lecilda. A Fabrícia também está? Oi. Presente. A Francisca? Estou. Lafife? Estou também. Marcelo ainda tá aí também? Alguém sabe? Tá aí? Saiu? Tá bom. Eu deixei de falar o nome de alguém? Não. Não, né? Beleza. Vamos lá. Nossa matéria é saúde e segurança no trabalho, tá, gente? Vamos lá na nossa introdução. Saúde e segurança. Segurança no trabalho vai ser a mesma coisa que segurança ocupacional, tá bom? Saúde no trabalho, segurança no trabalho é também denominado de segurança ocupacional. Por que ocupacional? Devido à ocupação que a pessoa tem, tá? O que é essa segurança no trabalho? É um conjunto de ciências e tecnologias que tem o objetivo de promover a proteção do trabalhador no seu local de trabalho. Porque existe a diferença do o que é e do objetivo, tá? Eu quero que vocês entendam isso. E eu vou frisar bem para vocês nesse primeiro momento. O que é a segurança no trabalho? São
tecnologias, tá? A gente pode chamar de tecnologias que tem como objetivo promover a proteção do trabalhador lá no local de trabalho dele, tá? Isso é a segurança do trabalho. Isso acontece visando a redução de acidentes de trabalho e as doenças ocupacionais, tá? Lá na frente a gente vai entender melhor o que são essas doenças ocupacionais, tá? É uma das áreas da segurança e saúde ocupacional cujo objetivo, tá? Vem aí o objetivo da segurança do trabalho. É identificar, avaliar e controlar situações de risco. Então, vamos lá de novo para frisar. O que é a segurança do trabalho ou segurança ocupacional, tá? São tecnologias que têm o objetivo de proteger o trabalhador no seu local de trabalho, tá? É para proteção do trabalhador no seu local de trabalho. E o objetivo dessa segurança é para controlar as situações de risco, tá bom? Alguma dúvida até aí entre o que é e o objetivo? Não, tá tranquilo. Tranquilo, né? Tá. Por que eu vou avaliar e controlar as situações de risco no local de trabalho? Para eu proporcionar um ambiente seguro e saudável para os meus trabalhadores, tá bom, gente? Entre as principais atividades da segurança do trabalho, nós temos 3. Quem for esperto já vai dar uma anotada aí, que isso é questão de prova, tá, gente? Quais são as principais atividades da segurança do trabalho? São 3, tá bom? É a prevenção de acidentes, a promoção da saúde e a prevenção de incêndios, tá bom? Que é o que vai dar início ao nosso próximo ponto, tá? Prevenção de incêndios. Nós vamos ver agora sobre noções de fogo, tá? O que é o fogo? O fogo é um fenômeno químico que é caracterizado pela libertação de luz e calor. Beleza. Nós temos aí uma equação, né, que a gente pode chamar como equação. Os elementos essenciais do fogo, deixa eu ativar aqui o meu marcador, ponteiro. Ó, a libertação de luz e calor. O que vai me dar o fogo? O combustível, que é o Czinho aqui, ó, mais o calor, que está representado aqui como graus Celsius, tá? O Czinho com essa bolinha aqui, graus Celsius, mais O2. O que é O2? É o oxigênio. Juntando tudo isso daqui, ó, combustível, calor e oxigênio, nós temos o fogo. Tudo isso aqui, ó, esses elementos aqui, representam o que nós chamamos de triângulo do fogo, tá? Sem um desses aqui, nós não temos fogo. Questão de prova também, tá, gente? O que compõe o triângulo do fogo? O que é o triângulo do fogo? São os elementos que juntos me formam o fogo. Sem um desses aqui, eu não tenho fogo, tá? Agora a gente vai falar sobre o que é o combustível, o que é o calor e o que é o oxigênio. O combustível é o elemento que serve para propagação do fogo, tá? Eles podem ser de qualquer tipo de material, é o combustível. É o que vai me gerar o fogo, tá? Ele pode ser madeira, material lenhoso, solvente, óleo, papel, gás, carvão, tudo aquilo que é a base, né, para propagação do fogo é o meu combustível. Não é porque o nome é combustível que eu tô falando só de gasolina, que eu tô falando de álcool, não, tá? É o que for a base para a formação do fogo. Aí nós vamos aqui para o calor. O que é o calor? Nós chamamos de calor ou temperatura, tá? É o que dá ignição, que dá início ao incêndio, tá bom? É o que mantém ou que favorece a propagação do fogo, tá? É o calor. E por último, o oxigênio. O oxigênio, ele está presente em todos os tipos de combustão, tá? E o oxigênio é chamado de comburente.
o oxigênio, ele provoca a oxidação necessária para desencadear as chamas, tá bom? Por isso que, por exemplo, quando uma pessoa está em chamas, é errado que a pessoa corra, tá? Enquanto a pessoa está correndo, o vento bate e o fogo alimenta o fogo, porque ele está correndo, o oxigênio está batendo nele, né? E aí tá fazendo com que o fogo, as chamas aumentem. Perdão. Então, se uma pessoa tá pegando fogo, jamais a pessoa tem que correr, porque o oxigênio vai bater e vai aumentar as chamas. O certo é abafar. O que acontece quando abafa? A gente tá extinguindo o oxigênio, tá acabando com o oxigênio, que é o que desencadeia as chamas, e aí o fogo vai acabar, tá bom? Todo mundo entendeu até aí? Sim. Beleza. Para que um material, um combustível, comece ou continue a queimar, arder, é necessário que tenha uma fonte de calor, tá? Um dos processos de acabar ou evitar a propagação é eliminar todas as formas de propagação do calor, tá bom? O calor, ele propaga-se por condução, tá? Isto é, por contato entre corpos. Tá? Por exemplo, uma barra de ferro que tem uma extremidade em contato com uma fonte de calor, ela provoca um incêndio nos materiais que estão em contato com ela em todo o comprimento, porque a barra ela vai esquentar, e se eu tiver uma folha de papel, por exemplo, encostada nessa barra, ela vai pegar fogo também, tá? E esse fogo vai iniciar, ele vai se propagar por condução, tá? Lembrem-se que isso também pode ser questão de prova, tá bom? Como que se dá a propagação do fogo. A outra é por contato direto, tá? Contato direto das chamas com os materiais que estão próximos. Pode ser também propagação por convecção, tá? O que é isso? O ar quente de um incêndio, ele se torna mais leve e ao se deslocar para as outras áreas, ele provoca incêndio, tá? Um exemplo as copas de pinheiros, tá? Pinheiros mais altos, eles podem começar a arder depois que eles aquecem, porque que o ar quente provoca o aquecimento nas folhas, tá? Elas aquecem tanto que começam a pegar fogo também. Lá em cima, o fogo é no chão, mas o calor chega à copa dos pinheiros, aquece tanto que se dá a propagação do fogo. Tá? E o calor transmite ainda por radiação, tá? Espécie de ondas caloríficas, como acontece com o Sol. Nessa imagenzinha que a gente tem aí no slide, a gente tem todos os tipos de propagação do fogo, tá? A convecção, aqui ó, esquenta o calor e causa aqui convecção. Condução, como eu dei o exemplo da barra de ferro, o fogo tá aqui embaixo. Ele esquenta o ferro da panela, vai esquentar o cabo e aí vai ter a propagação do fogo por condução, tá? O calor. Se tiver alguma coisa encostada aqui e for muito grande o calor, pega fogo também, tá? São os tipos de propagação do fogo, são esses 4, tá? Importante entender como que acontece cada um deles. Aí nós vamos para os processos de extinção do fogo, tá? Nós temos esses 4 aí também, tá bom? Os incêndios, eles acabam utilizando um ou mais desses tipos de processo aí, tá? Ele pode acabar por um ou por mais deles juntos, tá? Primeiro nós temos a dispersão ou separação dos materiais que estão queimando, tá? Dois materiais, dois objetos juntos queimando, eu posso acabar o fogo separando esses materiais. Esse processo de extinção chama-se dispersão. O segundo é o abafamento, ou nós também chamamos de redução do oxigênio, que é necessário para a combustão, que é o exemplo que eu dei de uma pessoa correndo,
em chamas, para acabar, o mais indicado é o abafamento, porque isso vai acabar com a combustão, né? Eu vou tirar o oxigênio que está alimentando as chamas e através do abafamento eu vou extinguir o fogo. Temos o arrefecimento, ou também podemos chamar de diminuição da temperatura, tá? Para valores inferiores ao de combustão. E por último, nós temos inibição, ou ação que impede a formação da chama, tá bom? Os principais agentes extintores do fogo são água, espumas, anidrido carbônico e álons, tá bom? O que é cada um deles? A água é o que todo mundo conhece, é o que mais é usado para extinguir o fogo, tá? É o mais eficaz. Sobretudo nas chamas que resultam de combustão de materiais sólidos, geralmente de natureza orgânica. O que é isso? A água é mais eficiente para aquele tipo de material como a madeira, como o carvão, o papel, material têxtil, tá bom? A água arrefece, como a gente acabou de falar ali em cima, que diminui a temperatura devido à formação do vapor de água que reduz o oxigênio, tá? Ela pode ser aplicada em forma de jato, como nas mangueiras, por exemplo, dos bombeiros, chuveiro, nevoeiro ou vapor, tá? A capacidade de extinção da água aumenta se for adicionado a ela molhante, tá? Emulsões. Tudo certo até aí, gente? Tá todo mundo me ouvindo bem? Tem gente aí. Eu tô ouvindo bem. Ah, que bom. Eu também tô ouvindo. Que bom. A gente pode falar, tá? Não fique com vergonha não, por favor. Vamos agora falar sobre as espumas, tá? As espumas atuam por arrefecimento, que foi que a gente acabou de falar. Também a diminuição da temperatura, tá? Aí nós vamos agora pro anidrido carbônico, que é representado por CO2, tá? Mas não o CO2 de 2 oxigênios, 2 em 1, lá em cima, tá? CO2. É o anidrido carbônico, um composto químico, tá? Ele é armazenado em estado líquido e ao se descomprimir, ele solidifica, tá? Ele forma uma neve carbônica que absorve grande quantidade do calor e produz arrefecimento, que é a diminuição da temperatura, tá? Ao mesmo tempo que ele produz o abafamento. Ele reduz a porcentagem de oxigênio que existe naquele local. E por último, nós temos os álons, que também é um produto químico complexo obtido dos hidrocarbonetos, como o metano, tá? O poder de extinção do fogo, ele se manifesta através da inibição da formação das reações que provocam combustão, tá? Como a gente já falou, a água é o principal meio utilizado para apagar incêndios florestais, tá, gente? Daqueles materiais sólidos que eu falei, madeira, carvão. Esses produtos, todos esses que eu falei, eles se encontram armazenados em extintores que a gente vê em todo canto. O que vai diferenciar é o que contém dentro. A gente tem extintores que contêm água, extintores com anidrido carbônico, extintores de espumas, tá bom? O que vai diferenciar é o conteúdo desses extintores. Nós vamos agora para a avaliação do fogo, tá? Quando você chega no local onde tem um incêndio, a primeira ação a se fazer é avaliar as condições desse incêndio, tá? Geralmente, essa avaliação vai iniciar quando você ainda está a caminho do fogo. Você pode observar primeiro a fumaça e determinar a localização. Por exemplo, se você está num prédio
e você está andando pelos corredores, você vai avaliar de onde a fumaça está vindo, tá? É a primeira ação a se fazer, a primeira coisa que dá para fazer é ver a fumaça. De longe você vê e você vai determinar a localização do fogo através de onde a fumaça está vindo, tá? Você vai estimar uma condição da onde que é que tá esse fogo e chegar a uma opinião sobre isso, tá? Essas avaliações envolvem 3 fases, como tá aí no slide, tá? A fase de análise, a linha de ação e a instrução. Oi? Tá falando alguma coisa? Tô ouvindo, não? Tô sim. Mais alguém tá deixando de me ouvir, gente? Eu tô ouvindo. Agora sim. Eu tô ouvindo. Tá me ouvindo agora, Fabrícia? Eu também estou ouvindo bem. Já. Já? Ok, então. Vou falar de novo pra Fabrícia entender, tá bom, gente? Avaliação... Fabrícia, vou repetir pra você. Se não estiver ouvindo, ativa o microfone e fala que não tá ouvindo, tá? Ok, Fabrícia? Tá bom. Beleza. A avaliação do fogo, tá? A primeira ação que você faz, que você pode fazer, é quando você descobre que tá havendo um incêndio. Você tá num prédio, você descobre que tá tendo um incêndio, você tá andando pelos corredores. Qual é a primeira ação que dá para você fazer? É avaliar da onde que tá vindo a fumaça, tá bom? E aí você chega a uma conclusão de que, provavelmente tá vindo do setor leste, tá vindo do escritório de contabilidade, tá vindo, entendeu? Você vai avaliar mais ou menos onde você acha que tá vindo pela fumaça, tá? É a primeira ação que você dá para fazer. Essa avaliação do fogo, ela tem 3 fases. A análise, a linha de ação e a instrução. A primeira, que é a análise, os problemas devem ser analisados, levando em consideração todos os fatos e condições que você pode observar, tá? É tudo aquilo que eu vejo, vou analisar vendo. É a questão da fumaça, ver se pode ter alguma entrada, tá? Se tem alguém em perigo. Linha de ação, que é a nossa segunda fase de avaliação do fogo, tá? Com base na análise que você acabou de fazer, na expectativa do comportamento do fogo, você vai fazer uma linha de ação que deve ser formada para você controlar esse fogo, tá? Você vai analisar se de longe, tudo na questão da visão, ver se o fogo está alto, da onde ele possa estar vindo, e você vai tentar fazer uma linha de ação formada para controlar o fogo. A terceira é onde você deve ser emitidas instruções àquelas pessoas que vão fazer o trabalho de controle, tá? Em seguida, é necessário estar seguro de que a ação que você vai fazer está certa, tá? Como que eu vou fazer isso? Consiste em uma análise dos pontos de comportamento do fogo, eu vou analisar a segurança das pessoas, eu vou analisar a ameaça à propriedade, tá? Ao imóvel, eu vou analisar os recursos que eu tenho disponível, tá bom? Fazer o cálculo da probabilidade e o plano de execução de controle, tá bom? É todos esses pontinhos que eu coloquei aí. Só que agora a gente vai falar um de cada vez, tá? Bem lentamente, que é para vocês entenderem. O comportamento do fogo. Eu vou avaliar a direção desse fogo e a velocidade que ele vai estar se propagando, tá? O tamanho da área que ele pode estar queimando e as variações esperadas, tá bom? Eu devo ter informação sobre o tipo de combustão, de combustível existente que eu posso ter nessa área que está pegando fogo, tá bom? Eu vou ver a topografia do local. Professora, o que é topografia? Topografia são as características da superfície do terreno, tá? Se a gente tiver, por exemplo, se esse fogo não for em
em um edifício, por exemplo, né, num prédio. Se esse fogo for, por exemplo, num terreno perto da sua casa, na sua casa, no quintal, eu vou avaliar também a topografia do local. Se eu vou ver se tem algum córrego que passa, se eu tenho árvores, se eu tenho pequenos desnivelamento, que é aquelas montanhazinhas ou partes quebradiças, né, do terreno. Vou analisar barreira, tá? Que é a questão de lagos, de morros, tá? Barreiras para o fogo que eu posso utilizar, são barreiras naturais, tá? E é importante também estimar o provável perímetro do fogo quando ele estiver sob controle, tá bom? Eu vou analisar tudo isso, o local, se eu tenho alguma coisa que possa me ajudar para controlar o fogo. Isso é um dos critérios, é o comportamento do fogo. O segundo, eu venho para a segurança das pessoas, tá? Eu devo analisar o risco de vida que as pessoas que estão nesse lugar, que habitam as áreas próximas a esse lugar que está tendo incêndio, eu vou ver o risco que elas podem estar correndo, tá? Eu devo verificar a necessidade, se vai ter necessidade de eu evacuar as residências e edificações que tenham ao redor. Eu vou avaliar se essas pessoas correm risco se continuarem dentro de casa, se correr risco, se o fogo estiver próximo de chegar, se não tiver como eu controlar o fogo antes que isso aconteça, tem que haver a evacuação, tá? E deve ser checada toda a redondeza para ver se vai ficar todo mundo bem, tá? Isso é a segurança das pessoas. Depois, nós temos a ameaça a propriedades, tá? Exposição das propriedades. Eu vou verificar quais as propriedades que estão ameaçadas pelo fogo e o valor dessas propriedades, tá? Se eu tenho galpões com alguma coisa valiosa ou combustível que possa aumentar a propagação do fogo, tá? Que se possa ter explosões, tá bom? Depois nós temos os recursos disponíveis, tá? É um importante parâmetro para se analisar. As principais informações que eu tenho são os números de combatentes, tá? Que são os números de pessoas que tem para combater o fogo, o tipo e a quantidade de equipamento que eu vou ter para poder combater esse fogo. Eu vou verificar a existência de barreira natural e as fontes de abastecimento de água, tá? Se eu vou ter algum córrego, se eu vou ter um açude, se eu vou ter um hidrante daqueles de água, né? Eu vou avaliar tudo isso. Vou avaliar também a disponibilidade de mapa ou foto aérea, tá? Do local, se for grande, onde eu posso fazer uma estratégia de controle do fogo, tá? E o próximo é o cálculo de probabilidade, tá? Isso aqui vai valer para incêndios florestais, tá bom, gente? Cálculo das probabilidades. Existem vários meios que podem ser empregados para controlar esses incêndios florestais. Para calcular qual que vai ser mais efetivo, né? O que vai me ajudar de forma mais eficaz, eu devo ver a velocidade da propagação desse fogo, tá? O quão rápido ele está se propagando, tá? E o tipo de material combustível. Eu tenho que estimar a extensão do fogo, tá? E determinar os recursos necessários para ter uma linha de controle. Além disso, eu tenho que considerar um plano de controle, o clima, tá? Se for uma noite de verão, se for época chuvosa, né? Que é o inverno, o clima conta muito. A hora do dia também conta muito, porque se for, por exemplo, horário de meio-dia, lembra que a gente falou da questão da propagação do fogo por irradiação na questão do sol? Pois é, horário de meio-dia, por exemplo, o fogo ele tem uma propagação muito maior, tá? Porque o sol aquece, tá? E através da irradiação o fogo se propaga mais, tá? A estação do ano, como eu estava falando, inverno, tá? O verão. No verão, geralmente as folhas estão secas, né? O terreno tá seco. No inverno tá tudo mais úmido, mais chuvoso.
é mais fácil de controlar. Com essas informações básicas, eu posso calcular quais os meios mais adequados para eu controlar o fogo em determinada situação, tá? E por último, a gente tem o plano e execução de controle, tá? Quando for considerados todos esses fatores envolvidos na avaliação dessa situação, incluindo o cálculo das probabilidades de controle, né, o que pode acontecer, eu tenho que elaborar um plano e executar ele imediatamente, tá? Eu vou avaliar o tempo, o clima, eu vou avaliar o horário, eu vou avaliar o tipo de material que fez com que o fogo se propagasse, eu vou avaliar se eu tenho um local onde eu posso estar buscando ajuda, por exemplo, em áreas abertas, um riacho, um lago, um açude, alguma coisa assim, para estar buscando. Se eu tenho barreiras naturais, a quantidade de pessoas que eu tenho para me ajudar a combater o fogo, tá? E depois de eu avaliar tudo isso, eu vou colocar meu plano em ação, tá? Existindo uma foto da área, o mapa da área envolvida, dá para você traçar o perímetro do fogo, tá? E dividir em segmentos de extensão do fogo, e eu vou distribuir eles assim, esse ponto eu tenho barreiras naturais, esse ponto não, esse ponto dá para entrar carros para levando água, né? Esse setor não, esse setor dá para ir mais gente, né? Esse não, tudo eu vou fazer um mapa de controle, tá? De execução, um plano para executar esse meu controle do fogo, tá? Definidos os locais de atuação, eu vou dar as instruções para as pessoas que vão combater ao fogo e combinar também a comunicação dessas pessoas para a gente poder chegar ao fim desse fogo, tá bom? Tudo certo? Vocês entenderam? Me respondam. Sim. Bem simples, né, gente? Falamos sobre segurança no trabalho, tá? Ciências que promovem a proteção do trabalhador no seu local de trabalho, tá? Para diminuir ou vetar acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, doenças no trabalho, né? E o objetivo da segurança do trabalho, que é identificar, avaliar e controlar esses riscos, tá? Para que o ambiente de trabalho seja o mais seguro e saudável possível para as pessoas. Dentre as principais atividades da segurança do trabalho, a gente tem a prevenção de acidentes, promoção da saúde e prevenção de incêndios. Falando sobre as noções do fogo, que é muito importante saber disso, tá? Triângulo do fogo, que é aquela equaçãozinha, combustível, calor e oxigênio. Sem um desses, eu não tenho o fogo, tá? Questão de propagação do fogo, que temos contato direto, condução, convecção e radiação. Agentes de extinção do fogo, que pode ser através de dispersão, ou que a gente chama também de separação dos materiais. Abafamento, ou a gente chama também de redução do oxigênio. E arrefecimento, ou que também chamamos de diminuição da temperatura. E por último, a inibição, tá? É a ação que impede a formação da chama. E vimos também a questão dos principais agentes extintores do fogo, que é o mais famoso, a água, espumas, anidrido carbônico e álamos, tá bom? Lembrando que a água ela é usada geralmente para produtos que sejam mais naturais, tá? Para extinguir o fogo. E todos esses compostos estão presentes nos extintores, tá bom? E por último, a gente viu sobre a avaliação do fogo, tá? As 3 fases principais que a gente tem que lembrar no início da avaliação do fogo, que é analisar, montar uma linha de ação e a instrução. E depois disso, a gente viu sobre o comportamento do fogo, a segurança das pessoas, a exposição das propriedades,
né, a ameaça, as propriedades, os recursos disponíveis para a extinção desse fogo, cálculo das probabilidades que eu tenho para extinguir esse fogo e um plano de execução de controle desse fogo, tá, gente? Não vou prolongar mais para não ficar cansativo. Hoje a gente falou só uma introdução sobre os cuidados com a questão do trabalho, o conceito de segurança no trabalho e esses pontos sobre fogo, que todos nós estamos sujeitos a correr esse tipo de risco em qualquer local de trabalho. Vocês entenderam? Sim, professora. Esse slide que tá no grupo, Isso, só que junto com esse slide, porque vocês estão vendo que ele não tem muito conteúdo escrito, tá vendo? Só são os pontos principais que vocês têm que se focar. Vou ajudar vocês como é que vocês vão estudar, tá bom? Eu mandei no grupo a apostila. Se vocês não quiserem estudar a apostila pelo celular, vocês podem estar indo até o CTEAC e solicitar a apostila de vocês impressa, tá bom? Você chega lá e diz, sou da turma 17 de Radiologia, eu quero a minha apostila de saúde e segurança no trabalho. Eles vão imprimir e você leva pra casa. Aí tu pode colocar o slide no celular e a apostila tá tudo explicadinho, bem direitinho, do jeito que eu expliquei aqui, em palavras diferentes, claro, né? Mas tá tudo na apostila e aí você coloca no celular o slide e fica falando, né? Vê no slide os pontos principais e olha na apostila que tudo que tá no slide, gente, nesses pontinhos são as coisas assim primordiais, tá? Principais para vocês entenderem do que vocês precisam saber para a hora da prova. E lembrando que sempre quando chegar em um determinado assunto que seja bem importante de vocês saberem, eu vou estar dando um toque em vocês, tá? Tipo, gente, matéria, questão de prova e tal, para vocês estarem lembrando, anotando, tá? Eu aconselho a imprimirem a apostila para que durante as aulas vocês possam estar acompanhando na apostila, mas só se quiser, tá? Não tem problema não, porque eu vou enviar a prova e daí vocês podem pesquisar na apostila também, tá? As aulas que a gente tem, elas ficam gravadas também, vão ser jogadas no site do CTEAC, tá bom? Então se quiser assistir a aula de novo depois, não tem problema, pode acessar lá, que vai estar lá gravada a aula todinha, as perguntas de vocês, caso façam, tá bom? Gente, fala comigo. Tá bom, professora. Vocês podem estar dando o feedback de vocês sobre a aula, tá? Se não gostar de alguma coisa, se tiver alguma opinião a dar, eu estou aberta a opiniões, a fazer da melhor forma para vocês entenderem, tá? Dá pra senhora botar essa apostila em PDF? Fala um pouquinho mais perto do fone, meu amor. Dá pra senhora botar essa apostila em PDF pra gente imprimir? Em PDF? Sim. Tem sim. Vou enviar. Tá, amanhã de manhã eu envio em PDF, tá bom? Pode ser amanhã de manhã? Pode. Tá bom então, gente. Obrigada pela atenção de vocês. Qualquer dúvida, vocês me mandem mensagem. Amanhã a gente inicia um outro ponto da matéria. Qualquer dúvida, vocês falem comigo. No dia da lista de exercício eu mando para vocês, lembrando que a lista de exercício não é um negócio que vocês tenham que me entregar, tá? Mas quem fizer e lá na frente precisar de algum ponto, tipo, ficou com 6 e para passar é 7, né? Eu vou olhar quem fez a lista de exercício e aí tem um pontinho extra, tá ok? Tá bom. Então tá, gente. Boa noite, fiquem com Deus e até amanhã na nossa próxima aula, tá? Até amanhã. Até, tchau, tchau.